Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda parte de Michael Jackson e o cinema. Se você acha que eu já mostrei tudo o que tinha para mostrar na primeira parte, você vai se admirar com o conteúdo deste vídeo. Com certeza, Michael não fez mais nenhum filme para as telas, mas o que não faltou foram filmes biográficos a respeito do rei do pop, como, por exemplo, Os Jacksons, um sonho americano, de 1992, com Lawrence Hilton Jacobs no papel de Joy Jackson, Angela Bassett como Katherine Jackson, Wiley Draper como Michael Jackson e o filme Searching for Neverland de 2017, estrelado pelo sósia oficial de Michael Jackson no navio. Gente, não sei vocês, mas eu estou muito ansiosa pela nova filmografia do Michael, que deve estrear no dia 18 de abril de 2025. E assim que tiver matéria o suficiente, farei um especial sobre o filme. Mas vocês sabiam que em 2019 o ator Johnny Depp produziu uma peça de teatro baseada em Michael? O nome Pelo Amor da Luva, uma fábula musical não autorizada sobre a vida de Michael Jackson, contada por sua luva, do autor Julie Nitzberg. A história seria narrada não por uma pessoa, e sim por um acessório, a icônica luva branca de Michael Jackson, rei do pop. E tinha o intuito de recontar a história de Michael através da perspectiva de seu item de vestimenta mais famoso de todos. O show utilizou uma mistura de fantoches e atores para contar a história. Os jovens Jackson 5 foram interpretados por fantoches em tamanho real. O musical estreou em 2020 em Los Angeles. Mas você sabia que Michael também serviu de inspiração para alguns personagens? Imagine uma mistura entre Prince, Michael Jackson e outras estrelas da música pop dos anos 90. O resultado disso tudo existiu em um filme da Disney e atendia pelo nome de Powerline, um personagem secundário, mas que acabou ganhando o coração dos fãs na época, muito por conta de números musicais muito bem produzidos e as semelhanças inconfundíveis. O feiticeiro Facilier de A Princesa e o Sapo é um dos vilões mais recentes da Disney a entrar no panteão de grandes nomes, e isso não foi tarefa fácil para a Disney. O personagem é complexo e interessante, e com o tempo, os fãs continuam demonstrando seu amor por ele. Os traços e maneirismos de Dr. Facilier foram amplamente baseados na figura pública de Michael Jackson. A semelhança entre o vilão de A Princesa e o Sapo e Michael está nas roupas, silhueta, movimentos e danças. Michael Jackson era um grande fã de Os Simpsons e não perdeu a chance de fazer uma participação no seriado. Nos anos de 1990, um episódio especial com o astro pop foi lançado e fez sucesso entre o público. Mas 28 anos depois, o capítulo foi excluído do catálogo pelos próprios produtores. Tudo começou com um pedido de Jackson, que também foi responsável por escrever o número musical do The Bart para a animação. O artista entrou em contato diretamente com o criador Matt Groening e perguntou se poderia fazer parte de um episódio. A aparição de Jackson foi planejada para o primeiro episódio da terceira temporada, chamado Papai Muito Louco. O capítulo mostrava Homer em uma instituição mental após ser reprovado em um teste psiquiátrico. Na instituição, ele conhece um homem que alega ser Michael Jackson, e quando é liberado, convida o colega para se hospedar na casa dele, especificamente no quarto de Bart, o que, segundo a CBR, envelheceu mal ao longo dos anos junto com o retrato das doenças mentais. Michael dublou o personagem e compôs a canção Happy Birthday Lisa. Michael não foi inspiração apenas para desenhos, mas serviu de sátira para muitos filmes. O personagem é citado em filmes como De Volta para o Futuro, Super-Heróis, A Liga da Injustiça e Deu a Louca em Hollywood, entre outros. Mas duas produções teriam irritado Michael e sua família. Devido ao seu sucesso, Michael Jackson tornou-se uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop ao longo de sua vida.
No entanto, o rei do pop não ficou nem um pouco satisfeito com uma piada feita pelo filme Scary Movie 3, no Brasil conhecido como Todo Mundo em Pânico 3, de 2003. O astro chegou a cogitar processar a produção do longa e inicialmente havia avançado legalmente. De acordo com a BBC News, o processo foi iniciado antes mesmo do lançamento do filme, no momento em que o trailer da obra fez sua estreia. No entanto, Michael Jackson, através de sua representação jurídica, optou por retirar qualquer providência legal. A equipe de advogados teria que enfrentar um extenso processo de proteção de obras e liberdade intelectual, além de que, em seu entendimento, as ações jurídicas iriam apenas aumentar a repercussão de Scary Movie 3. Em Scary Movie 3, assim como nos demais filmes da franquia, há um grande número de sátiras, e uma cena em específico age como uma paródia de Os Outros, filme de Nicole Kidman. Durante esta, o personagem de Charlie Sheen entra no quarto de sua filha e encontra uma figura brincando no chão coberta com um pano. Ao retirar o pano, ele percebe que trata-se de Michael Jackson. "O que você fez com minha filha?" pergunta o homem enquanto a figura do astro pop responde imediatamente. "Eu não toquei nela, eu juro. Por Deus, ela é uma menina." A cena faz referência às alegações de abuso e pedofilia ligadas a Michael Jackson desde a década de 90. Paris Jackson, filha mais velha do rei do pop, não gostou da caracterização do ator Joseph Fiennes no filme Elizabeth, Michael and Marlon, comédia na qual interpreta seu pai. A moça utilizou seu Twitter para desabafar sobre a atuação, que considerou um desrespeito. "Onde está o respeito? Minha família trabalhou duro por anos para criar um legado profundo e marcante. Este é um retrato vergonhoso", escreveu Paris. Desde a divulgação do trailer de Elizabeth, Michael e Marlon, comédia que mostra Joseph Fiennes como Michael Jackson, Brian Cox na pele de Marlon Brando e Stoker Channing vivendo Elizabeth Taylor, a polêmica logo começou a pipocar por conta da caracterização feita para o rei do pop. Fiennes, claro, já chegou a dizer que tudo não passa mesmo de uma sátira. É apenas uma sátira de 20 minutos. Uma esquete sobre uma história que pode ser uma lenda ou pode ser verdade. "Então, vamos ver o que o público tira dela", disse ele sobre o projeto, que faz parte de uma série chamada Urban Myths, produzido pela Sky. Até mesmo a escolha de um ator branco para viver Michael gerou polêmica e foi criada uma petição, que contou com mais de 20 mil assinaturas para que a série seja boicotada pelo público. A jovem Paris acabou celebrando a decisão dos produtores da série em cancelar a exibição do polêmico episódio protagonizado pelo ator Joseph Fiennes no papel de Michael Jackson. "Fico surpresa que os sentimentos da família tenham sido finalmente levados em consideração. Nós apreciamos essa decisão mais do que vocês podem imaginar", afirmou a filha do rei do pop em sua conta no Twitter. "Quero mostrar para as pessoas que é possível conseguir seus objetivos se você lutar por eles", escreveu Paris, celebrando a decisão dos produtores. "Vou defendê-lo até meu último suspiro. A mídia sempre vai buscar formas de fazer o meu pai parecer uma piada, atacando seu legado. Nós vamos sempre sair por cima", afirmou a celebridade. Em 1972, Michael Jackson, com apenas 14 anos de idade, atingiu pela primeira vez em sua carreira solo o primeiro lugar da Billboard Hot 100. E a música que o levou ao topo das paradas foi justamente a canção original, escrita para o longa-metragem Ben, um spin-off do terror psicológico adaptado para o cinema em 1971. Com a faixa, Michael recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original em 1973 e venceu o Globo de Ouro na mesma categoria. Além disso, Ben foi lançada posteriormente como o lead single do segundo álbum solo do artista,
que inclusive atingiu o top 10 da Billboard 200. Assim, a música tocada nos créditos da produção cinematográfica foi responsável por lançar a carreira solo do rei do pop dentro da indústria musical e estabelecer uma base sólida para seus projetos futuros. O filme Skate Town, USA, de 1979, estrelado na época pelo estreante ator Patrick Swayze, contou com a canção Shake Your Body to the Ground, quando ele ainda fazia parte do grupo The Jackson 5. E.T., o Extraterrestre, é um filme produzido e dirigido por Steven Spielberg que conquistou quase 800 milhões de dólares em bilheteria. Além disso, o longa recebeu 9 indicações ao Oscar, incluindo o Prêmio Mor da edição Melhor Filme. Embora não tenha vencido a estatueta, o filme foi premiado em outras categorias, como melhor mixagem de som, melhores efeitos especiais e melhor trilha sonora. E nesse sentido, tivemos a contribuição de Michael Jackson. Com a faixa Somewhere in the Dark, o cantor interpretou uma balada suave que foi essencial para o álbum oficial da trilha sonora vencedora do Oscar. Ainda, o projeto levou o Globo de Ouro de melhor filme e melhor trilha sonora, além de uma indicação a um dos prêmios principais da noite, melhor direção. Assim, a canção, embora não seja uma das canções mais conhecidas da discografia icônica do artista, ela marcou a participação do rei do pop em um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos. Em 1995, no filme Free Willy, ele participou com sua canção We'll Be There. E em 1997, ele voltou a contribuir com Free Willy 2, quando a sua autobiográfica Childhood serviu como fundo musical. Mas apesar de todas essas contribuições para o cinema, você sabia que a Disney recusou a participação de Michael Jackson na trilha sonora de O Corcunda de Notre Dame? Na época, Michael Jackson passava por um dos momentos mais críticos de sua carreira e teve a imagem associada a polêmicas na mídia. O compositor e produtor Alan Menken revelou que Michael Jackson estava cotado para cantar algumas das canções clássicas do filme, mas a participação foi vetada pela Disney. Nessa época, o rei do pop lidava com alegações de abuso sexual infantil e estava em processo de divórcio com Liza Mary, e seu envolvimento no filme da Disney poderia trazer um efeito positivo para sua imagem na mídia e afastar seu nome de polêmicas. Foi quando Alan Menken decidiu estender a mão a Michael Jackson, sugerindo que os dois se encontrassem no estúdio para conversar sobre a possibilidade. Após prometer entrar em contato com Alan Menken, a Disney finalmente retornou com uma resposta negativa, fazendo com que o compositor ficasse sem jeito de dar a notícia ao cantor. Coube ao falecido empresário Scott Shuka contar a Michael ou ao advogado de Michael. Michael também emprestou algumas de suas músicas para compor a trilha sonora de alguns filmes. A Vingança dos Nerds, em 1984, que pegou emprestado um de seus maiores sucessos, a canção Thriller, presente em muitos outros filmes desde então. Sua referência de uma época em que filmes como O Retorno dos Mortos-Vivos, Parte 2, e 30 Going to 30, no Brasil, De Repente 30, mostram de forma clara sua referência ao vídeo. No ano de 2000, quem pôde contar com o talento de Michael Jackson foi o filme Charlie Angels, no Brasil, As Panteras, com a música Billie Jean na sua trilha sonora. Em 2001, A Hora do Rush 2, Michael emprestou a sua já então conhecida canção Don't Stop Till You Get Enough. E no mesmo ano, em American Pie 2, foi a vez da música Smooth Criminal. Em 2007, o filme Are We Done Yet? No Brasil, Uma Casa de Perna para o Ar, pôde contar com seu funk groove Working Day and Night em sua trilha. Em 2010, a música Beth fez parte da trilha sonora do filme Megamente. Em 2014, foi a vez de I Want You Back ser reproduzida no filme Guardiões da Galáxia. Seu amor pela sétima arte era tão grande que Michael possuía seu próprio cinema em seu rancho Neverland.
A tela do projetor do cinema tinha nada menos que 10 metros de altura. Além da tela de respeito, o cinema possuía 50 assentos revestidos em veludo na cor vermelha, com 2 gigantes réplicas das estatuetas do Oscar ao lado da tela, em cima de um palco em algumas ocasiões, como uma espécie de teatro. Atrás da sala de cinema, haviam 2 pequenos quartos com 2 janelas grandes, possibilitando que pacientes com doenças terminais assistissem os filmes juntamente a todos. Dentro das salas havia um interfone que se conectava direto com um interfone presente fora da sala, fazendo com que Michael conseguisse ter uma comunicação mais precisa com as crianças durante o filme. O local possuía supervisão médica licenciada, uma cama e um lugar para oxigênio. Quando elogiado sobre o cinema por Oprah Winfrey, Michael agradeceu e explicou o porquê de tanta preocupação com as crianças. Eu amo fazer coisas para as crianças. Eu tento imitar Jesus. Não estou dizendo que sou Jesus, não estou dizendo isso. Eu tento imitar Jesus no fato que ele disse para sermos como as crianças, para amarmos as crianças, para sermos puros como elas, para sermos inocentes e vermos o mundo de forma mágica de ver qualidade em tudo. Eu amo isso. Nós temos cerca de 100 crianças com câncer aqui e elas estão correndo por aí, se divertindo. Isso me faz chorar lágrimas alegres, poder proporcionar isso a elas. Me satisfaz tanto. Infelizmente, não há mais pessoas nesse mundo como Michael Jackson. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Te espero semana que vem, de volta aqui no canal, para assistir a mais um vídeo do canal Michael Jackson Vivo. Até lá!